Meu caro internauta, Deus abençoe as nossas vidas. Continuando essa série de reflexões e mensagens que Deus colocou em meu coração sobre as cartas do apóstolo Paulo, as cartas paulinas, eu gostaria que nós abríssemos lá em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 8 até 17, com o seguinte tema: a bênção da santificação. Andai na luz, ou como filhos da luz. E eu vou ler na chamada Bíblia do Peregrino, do teólogo católico chamado Luiz Alonso Schockel. Luiz Alonso Schockel, a Bíblia, uma Bíblia de estudo muito boa, conhecida como a Bíblia do Peregrino. Diz assim a palavra de Deus: pois se no passado fostes trevas, agora pelo Senhor sois luz. Comportai-vos como filhos da luz. Frutos da luz é toda bondade, justiça e verdade. Procurai discernir o que agrada ao Senhor. Não participeis das obras estéreis das trevas, pelo contrário, denunciai-as. O que eles fazem às escondidas, dá vergonha de dizê-lo. Tudo que é exposto à luz fica evidente, e o que é evidente é luz. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te da morte, e Cristo te iluminará. Observai atentamente como agis, não como insensatos, mas como santos. Aproveitai a ocasião, pois os tempos são maus. Por isso não estejais imprudentes, mas compreendei o que o Senhor deseja. E não vos embriagueis com vinho, que gera luxúria, mas enchei-vos do Espírito. Entre vós entoai salmos, hinos e cantos inspirados, cantando e tocando de coração em honra do Senhor, dando graças sempre por tudo a Deus Pai, em nome do Senhor nosso Jesus Cristo. Submetei-vos uns aos outros em atenção a Cristo. Andai como filhos da luz. Paulo se utiliza, irmãos, de um segundo imperativo para a palavra santificação, hagios. Andai como os filhos da luz, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, Efésios 5:8. Devemos andar na luz por algumas razões. Por causa da nossa identidade. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, que veio a este mundo. Pelo fato de nós sermos de Deus em Cristo Jesus, somos também filhos da luz. Por causa, segundo Paulo aí no texto, dos frutos da luz.
O cristão é a luz do mundo. E a luz produz frutos. Paulo apresenta algum desses frutos. Primeiro, o fruto da bondade, justiça e verdade. Mas por que Paulo está falando aí que nós somos filhos da luz e para andarmos na luz? A Bíblia diz que aquele que diz que anda em Cristo, vive em Cristo, ou Cristo vive nele, como diz Paulo lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É que a nossa vida deve passar pelo crivo da luz, do grego phos ou fótizo. A Bíblia fala que nós devemos resplandecer a nossa luz como astros, como luzeiros neste mundo. E passar, segundo a lógica aí do texto, no original, no grego do Novo Testamento, aí na carta de Paulo aos crentes de Éfeso, aos Efésios capítulo 5, ele usa a palavra dokimazo, quer dizer, ser aprovado sobre um teste, um exame, investigado, estar ou expor a minha vida, a nossa vida, às claras, passar pelo crivo, pela ótica, pelo olhar, pela lente da luz. Ele usa outra palavra grega, elekcho, trazer à luz, examinar, revelar, tornar algo ou alguma coisa clara, sem estar oculto, às claras, à vista de todos, segundo o dicionário de teologia do Novo Testamento, ou dicionário de grego. Então a nossa vida deve passar o olhar crítico, o olhar atento da luz. E que luz é essa? A luz de Jesus. Ele fala: eu sou a luz do mundo. Lá em Lucas, o evangelista Lucas, o doutor amado, o médico Lucas, ele escreve lá no primeiro capítulo que a multidão que andava no vale das trevas, das sombras, brilhou a luz. E que luz é essa? A luz do mundo, que é Jesus. Passar pelo crivo da luz, pelo olhar atento e andar como filhos da luz, é ser sincero. A palavra sincero vem do latim, quer dizer sem cera. Havia um costume na carpintaria e na olaria, quando os móveis, os utensílios, os vasos, as cerâmicas, quando tinham defeito, o ourives ou artífice, os carpinteiros e marceneiros, eles colocavam ali uma cera, um produto, uma resina, e depois pintavam. E também no tecido, quando o tecido era ruim, remendado, e ele era exposto ao sol para ver se ele tivesse uma emenda. E no caso do artífice, na oficina dos artesãos, eles colocavam uma resina, uma cola, uma cerâmica, uma cera, e pintavam, e colocavam para secar.
e quando o sol batia, o calor derretia aquela cera e mostrava as ranhuras, as imperfeições do objeto. Daí vem a palavra sem cera. Ou seja, se você comprar algo sem cera, significa que você está comprando algo autêntico, algo verdadeiro, que você pode ter plena confiança. Por isso, passar na lógica do texto, passar pelo crivo da luz, andar como filhos da luz, que é Jesus, significa que nós devemos ser ou nos portar diante de Deus e diante das pessoas sinceros ou sem cera, genuíno, verdadeiro, sem falsidade alguma. Então, devemos nos portar como os filhos da luz por causa dos frutos da luz. Porque a luz revela aquilo e reprova que algo está errado. A Bíblia fala em não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonhoso. Todavia, todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. A luz também produz vida, pelo que diz: desperta, ó, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Na versão que nós lemos da Bíblia do Peregrino e outras versões, Cristo te iluminará. Efésios 5, verso 14. A luz também produz discernimento. A luz produz direção. Mas também a Bíblia fala de enchei-vos, enchei-vos, encher-se do Espírito. A Bíblia no original grego do Novo Testamento, encher-se é plerou, plerou ou plerouste, quer dizer, estar impregnado, estar pleno. Remonta à cultura greco-romana, sobretudo a cultura grega, na mitologia e cosmologia religiosa dos gregos, o culto a um deus chamado Dionísio ou Baco, que vivia, as pessoas se embriagavam, se enchiam, tomavam vinho, bebidas fermentadas, em êxtase, ficavam em transe. Mas a Bíblia fala, e Paulo está falando aí de um encher-se, de estar impregnado, embriagado, não com vinho ou com bebida, mas encher-nos do Espírito Santo. É a ideia de autocontrole, lalontes, do grego, quer dizer, é um embriagar-se com controle espiritual do sobrenatural de Deus. Nós aprendemos aí no texto a andar como filhos da luz, que a santificação requer a obediência de 3 mandamentos: imitai a Deus, andai como filho da luz e enchei-vos do Espírito. Aprendemos ainda que a santificação produz o bom testemunho do crente. Aprendemos mais ainda
que a santificação é produzida pelo Espírito, mas que o crente deve buscá-la, nos permitindo nos deixarmos ser impregnados, absolvidos por esta luz. Isto é e constitui na bênção da santificação. Santificação, ou ser santificado, é ser separado, é ser consagrado para Cristo, para o reino de Deus. Kadosh, ou Hagios, santo, separado, vem de uma raiz vernacular hebraica, Shadash, quer dizer cortar, decepar. Fomos cortados, somos separados desse mundo pecaminoso para andar de novidade de vida, santificando, mantendo uma vida santa ao Senhor. Como diz lá no Velho Testamento, que o sumo sacerdote, os que ministravam no culto, a adoração, o povo de Deus, diz o texto que colocava ali uma lâmina na testa, de ouro ou cobre, dizendo santidade ao Senhor. Ou seja, que aquela pessoa, aquele sacerdote, aquele levita, aquele ministrante do culto, no Velho Testamento, pertencia a Deus, como nós pertencemos a Deus também. Que eu e você, caro internauta, caríssimos irmãos e irmãs, sejamos santificados, ou nos deixemos nos santificar, obra, mercê da graça e da misericórdia de Deus agindo em nós. Que Deus nos abençoe. Amém.